Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Desde já eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu gostaria de começar a minha conversa com vocês fazendo a seguinte pergunta: como você costuma lidar com as dores que lhe sobrevêm? Como você geralmente lida com dores físicas, dores emocionais ou até mesmo dores circunstanciais? A dor faz parte do nosso dia a dia. Desde o momento que o pecado adentrou no mundo, nós temos que lidar com esse tipo de desconforto. O desafio que a gente tem nesta oportunidade não é entender como nos livrarmos das dores, porque elas vão nos acompanhar até o final dos tempos. O desafio é a gente ter esperança em meio à dor. O tema geral da nossa lição bíblica, que nós sempre estudamos neste programa, nesse trimestre, é esperança em tempos difíceis. As dores representam dificuldade, mas acredite, há esperança. E a gente vai conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre a esperança em tempos difíceis, a esperança em meio à dor. Daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente, tá bom? Estamos de volta, meus amados. Que gratidão nós temos a Deus por ter a sua audiência, por ter a sua participação aqui na nossa Escola Bíblica Especial. Muito obrigado por fazer parte do seu dia nesse momento. Conforme nós dissemos no início dessa programação, nós iremos conversar a respeito de dores, porque era exatamente isso que vivenciava o profeta Jeremias. O profeta Jeremias tem sido personagem estudado ao longo dessas semanas. Nos 3 primeiros meses deste ano, nós estivemos estudando a respeito do ministério do profeta Jeremias. Estudamos a respeito do livro que carrega o seu nome e também a respeito do livro poético chamado Lamentações. A propósito, a lição de hoje, a lição de número 13, vai abordar o que Jeremias escreveu no livro de Lamentações. E o título, ou o tema específico da lição de hoje é esse: Esperança em meio à dor. E parece até mesmo irônico, parece uma ironia, mas nós aprendemos a respeito de esperança em meio à dor num livro cujo título é Lamentações. Essa palavra, lamentações, era uma expressão comumente utilizada nos tempos de Israel para as cerimônias fúnebres. Então, os poemas que foram redigidos por Jeremias eram poemas, até certo ponto, melancólicos. Mas veja como o Espírito Santo é poderoso. Ele usa a melancolia de um homem, ele usa um momento complicado de uma pessoa para reverberar a esperança. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. Você, promessista, que tem a sua lição bíblica, vai poder acompanhar a nossa conversa e até mesmo se preparar para estudá-la na escola bíblica presencial, na igreja que você congrega. Se você não é promessista, mas está aqui com a gente, você é igualmente bem-vindo e certamente tem muito a aprender com aquilo que vai ser compartilhado. E nesta ocasião, nós temos aqui a ilustre presença, mais uma vez, do pastor Jeremias. Pastor Jeremias sempre está nos ajudando e o Senhor o trouxe novamente para conversar a respeito do profeta que tem um nome parecido com o dele. Na realidade, o mesmo nome que ele tem. A diferença é que o pastor Jeremias é um pastor Jeremias que começa com a letra G. No profeta da Bíblia começa com a letra J. Pastor, antes de lhe passar a palavra, a gente vai fazer a leitura do texto base, o texto central da nossa lição de hoje, que está registrado em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Veja que palavra, pastor e queridos irmãos. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo
tranquilo pela salvação do Senhor. Pastor Jeremias, de bate-pronto, o que o senhor tem a dizer sobre esse versículo, sobre esse tema de hoje, que vai fechar esse ciclo de estudos a respeito do ministério do profeta Jeremias? Graça e paz, irmãos. Prazer muito grande estar de volta aqui. Todo nosso. Nesse espaço Escola Bíblica Especial, para estudar juntamente com vocês, falar do amor de Deus, e especialmente nesse texto aqui que você acabou de dizer. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Aí a pergunta é, por que o Senhor é bom? O salmista, em alguns dos salmos dele, diz assim, o Senhor é bom porque a sua misericórdia dura... para sempre. Eu acho que eu sou bom, mas minha misericórdia dura uma semana só. Outro dia eu estava a conversar com um irmão e ele disse, pastor, a minha não dura um dia. E nós achamos, agora Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que ele é tardio em irar. Então você tem sido alcançado por essa bondade de Deus e isso nos motiva a trazer esse estudo, em especial já no 13º estudo aqui, ó. Tema maravilhoso, esperança mesmo em meio à dor. Eu tenho certeza que você vai deliciar com esse estudo de hoje. Portanto, continue conosco. A gente passou, pastor, 12 semanas estudando o livro do profeta Jeremias. Evidentemente que, como a Bíblia tem ensinamentos profundos e variados, não dá para a gente explorar todos os detalhes, mas a gente pôde crescer espiritualmente nas 12 lições anteriores, que se basearam no livro de Jeremias. E o nosso compromisso hoje, numa única lição, é conversar sobre o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Eu falei agora há pouco que este era um livro melancólico, no seu tema, porque comumente era utilizado para poder relembrar o tempo de dor. A própria expressão era uma expressão utilizada nos velórios, nos cultos fúnebres, mas há esperança no livro do profeta. O próprio texto que a gente leu revela que existe esperança, sobretudo para quem confia em Deus. A gente pode afirmar que o assunto, ele fecha com chave de ouro a série geral, esperança em tempos difíceis. O tema diz aqui, né? O Senhor se atém para aqueles que o buscam com tranquilidade, né? E esperança. Mas como é que vai esperar? A Bíblia diz que esperamos o que vemos, não esperamos, mas esperar aquilo que se não vê. Jeremias profetizou aqui ao povo de Israel as seguintes coisas. Eles sofreriam fome, isso, peste, guerras. Aí eles assim, mas vai ser privilegiado aquele que foi levado pela guerra. Olha pra você ver. É melhor ser levado cativo do que morrer. Muitas das vezes você está sendo cativo, está se lamentando aí também como profeta, mas entenda o que Deus quer dizer para você hoje. É melhor você estar a lamentar hoje, porque você está cativo, do que você ter morrido outrora. Porque diz que a esperança é a última que morre, mas ela também morre. Mas a Bíblia diz assim, para aqueles que estão no Senhor, mesmo na morte ainda há esperança. Mas você nem morreu ainda, você está vivo, há a bênção de Deus, e você vai entender claramente o que essa lição de hoje traz para eu e para você a respeito da palavra. O livro de Lamentações, meus irmãos, pastor, como eu disse, ele é um poema inspirado pelo Espírito Santo, que contém esperança, só que a esperança que é fornecida por Deus é uma esperança baseada na verdade dos fatos. Deus não maqueia aquilo que acontece com a gente, Deus não esconde os problemas que nos afligem. Deus é muito sincero, Deus é franco. Tanto é que se você ler o livro de Lamentações, você vai perceber que trata-se de um poema sobre a desolação da cidade, como estava a cidade onde o povo residia, a situação do lugar que eles tanto amavam. Mas em meio a essa informação de destruição, de desolação, vem uma palavra profética de esperança, uma palavra profética de renovo. É como se aparecesse uma luz no fim do túnel. Deus usa Jeremias para dizer, olha, a situação está mal, não está fácil, está difícil, porém há esperança no Senhor. Jeremias profetizou durante um longo período a esse respeito. Ele começa a profetizar e o pessoal
continua duro e ele continua profetizando. Vem o rei Nabucodonosor e cerca a cidade da Babilônia. E eles ficaram num cerco por 2 anos. Imagina você num cerco por 2 anos, a comida acabou, não é isso? O povo começou a ter fome, num dado momento você já não resiste mais. Quebra-se o muro, invade a cidade e leva cativo algumas dessas pessoas. Mas mesmo sendo levados cativos, Deus manda e dá uma ordem através de Jeremias para que eles fossem obedientes. Vá lá para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vão ficar lá, continue sendo obediente, porque haverá bênção para vocês. Pastor, o senhor está querendo dizer por todos esses sofrimentos que eu passei, eu continuo acreditando em Deus? Você precisa continuar acreditando em Deus. Ele é maravilhoso. Há bênção para nós. Nós vamos ver ao longo desses poemas escritos aqui no livro de Lamentações, embora Jeremias lamenta o ocorrido, num dado momento ele fala o seguinte: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você sabe o que te dá esperança, irmão? Porque afinal de contas, você já leu a palavra, afinal de contas ninguém está a ouvir esse programa se não for pelo Espírito Santo. Se você está ouvindo aí, Deus está motivando o teu coração, te tocando, e eu tenho certeza que hoje você vai ser edificado através desse estudo. O momento é espiritual, ele é reflexivo, é teológico, mas tem uma ação espiritual envolvendo você que nos assiste. E para continuarmos aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, a gente vai basear a nossa conversa nas perguntas da lição, até para dar suporte ao pessoal que tem a nossa lição em mãos. Você que não tem, fique tranquilo, sempre aparece aqui na parte de baixo e diz assim, ó: com base na introdução e no primeiro parágrafo da sessão, assim diz o Senhor, comente sobre o autor, a estrutura e a época da escrita do livro de Lamentações. Nós demos uma pincelada aqui a respeito do livro. Jeremias, ele vem sendo estudado ao longo de muitas semanas. Pastor, mas queremos ouvir um pouco mais a respeito do livro, da sua estrutura, do seu contexto e daquele que o escreveu. Por gentileza. Nós estamos estudando e finalizando nessa lição de hoje, né, esse estudo sobre Jeremias. Você já, com certeza, já sabe de cor quem foi ele, não é isso? Ele lá da cidade de Anatote, profeta levantado por Deus para vir profetizar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele profetizou por 40 anos. Ele viveu o antes, o durante e quase o depois da promessa. Jeremias começa a profetizar aqui, e esse livro de Lamentações em especial foi escrito aí no ano 586 antes de Cristo. Já estava no exílio, já na Babilônia. Porque Jeremias começa a profetizar, num dado momento, Nabucodonosor sitia a cidade. Faz o rei Joaquim seu vassalo, ou seja, tinha que pagar imposto ao rei da Babilônia. O povo é levado cativo, e lá no cativeiro, Jeremias escreve esse livro aqui e começa a fazer algumas lamentações, mas num dado momento das lamentações, ele para e mostra essa luz que você falou no fim do túnel. Falou, estamos a chorar hoje, e eu também. Jeremias, como os demais, também lamentou, porque Jerusalém era um orgulho para os judeus. Eles eram patriotas, né, pastor? Patriotas ao extremo. Eles tinham a cidade como um amuleto grande. Sendo vista agora invadida pelo inimigo, o templo ateado fogo, os muros da cidade derribados, para eles era uma destruição total interna do seu interior. Era motivo de vergonha, né? Imagina. Eles tinham orgulho de Jerusalém e ficavam envergonhados de saber a situação da cidade, né? E agora vem o Jeremias, escreve esse livro de Lamentações na forma de poemas. Nós vamos estudar alguns desses poemas ao longo das perguntas aqui. Você vai com certeza se familiarizar com o estudo visto até agora. Perfeito, pastor. Nessa linha de raciocínio, né, porque Jeremias ele descreve o caos que havia se instalado em Jerusalém, a cidade que sempre foi motivo de orgulho para os judeus, agora estava os envergonhando. Isso machucava muito interiormente a todos os hebreus. E em vários poemas, Jeremias fala sobre essa situação. E a gente tem o que aprender. Por exemplo, Lamentações, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: como jaz solitária a cidade outrora tão populosa,
tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. A princesa entre as províncias tornou-se a escrava. Amargamente chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não há ninguém que console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. O capítulo 2, por exemplo, pastor, versículo 1 e 2, a lição, inclusive, ela faz referência também, diz, como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, abateu até a terra o seu reino e os seus líderes. São alguns poemas que descrevem como estava Jerusalém, pastor. Então, como você disse no início, esse tema Lamentações vem da palavra hebraica Eka, que significa como. Como pôde acontecer essas coisas? É um espanto, né? Um espanto. Aí vem o Jeremias e nesse primeiro poema ele compara a cidade com uma mulher abandonada pelo seu esposo, né? Deixada como de uma lado. princesa que se tornou uma escrava. Uma escrava, e agora sendo escrava abandonada, sem que ninguém olhe por ela. Ele diz, como é que pode? Imagine você, os hebreus, ouvindo esse lamento, ou lendo esse poema. Choravam também. Chorava, é de chorar. Muito. O texto que você leu ali é emotivo. Deprimente, né, pastor? Deprimente. Agora, no segundo poema, ele relata como é que pôde Deus se esquecer e permitir tal coisa. Aí você vai dizer, pastor, mas Deus não permite. Não, nós já estudamos outrora e eu tive a felicidade de estar aqui juntamente contigo com aquela lição que dizia que Deus é justo. Lembra disso? Opa, Deus da aliança, né? O Deus da aliança é justo. Quando ele levantou o Jeremias para dizer tais profecias, a ideia dele não era destruir a cidade. Ele queria que o povo se arrependesse e voltasse para ele, porque a Bíblia diz assim, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham ao conhecimento do Evangelho. Porém, o povo não quis se arrepender. Aí vem o Jeremias e é obrigado a escrever tal Lamentações. Deus não queria fazer isso, mas pela incredulidade de vocês, pelo pecado de vocês, tal coisas aconteceram a vocês. Então ele levanta e no poema 4, o foco do profeta é descrever os horrores do cerco. Ele começa a dizer o seguinte, bem-aventurado, ou seja, felizes foi aqueles que morreram de fome. Que coisa, viu? Melhor do que vocês. Então, de vez em quando, você está, imagina, num acidente. O acidente é grave. Alguém morre instantaneamente. O outro não morreu, mas ficou vegetando em cima da cama. Aí você fala, feliz foi o que morreu. Não sentiu esses horrores ao longo dos anos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus permitiu que esses nossos irmãos fossem levados para o cativeiro, para que lá, durante esse período, eles se arrependessem. Quanto tempo foi o cativeiro? Você lembra disso ou não? Relembra o pessoal aí, pastor. O tempo do cativeiro proferido por Jeremias era de 70 anos. Levantaram os falsos profetas e disseram, não vai ser 70 anos, vai ser 3 anos, Deus vai trazer de volta. Os falsos profetas disseram, inclusive, assim, vai durar pouco tempo. Jeremias é levantado e diz, olha, construam casas, vai durar 7 décadas. 7 décadas. Ou seja, essa geração não volta. 70 anos descreve uma geração. Lembra quando Moisés escreveu lá o Salmo 90? Sim. Ele estava referindo-se a uma geração, ou seja, aquela geração não seria digna de voltar e habitar de novo na cidade, somente os filhos dele. Por isso que Deus deu exatamente 70 anos. Mesmo aqueles que foram levados no colo, não voltaria. Voltaria os filhos, porque a promessa de Deus é para nós, para os nossos filhos. Perfeito. Então nós precisamos entender o que Deus tem. Pastor, nessa linha a gente pode dizer o seguinte, que o poema da Lamentação de Jeremias está registrando o resultado das decisões ruins do povo. Sim. O senhor agora há pouco falou, né? Que não era a intenção de Deus ver a cidade destruída. Pelo contrário, Deus é que havia dado glória a Jerusalém. Deus é que havia tornado Jerusalém uma princesa. Deus é que havia valorizado Israel. Mas Deus tinha dito, havia uma previsão profética.
olha, se vocês continuarem pecando, vocês serão cercados, vocês sofrerão, e alguns de vocês vão dizer assim, era melhor ter morrido. Veja bem, né? Então, mas assim, o que acontece? Deus está descrevendo aqui através do profeta no livro a consequência dos pecados do povo. Só que esse mesmo Deus que descreve essa consequência, que é o castigo por conta das más escolhas, é um Deus que também fala a respeito de reconstrução. É um Deus que fala a respeito de restauração. E na terceira pergunta, pastor, está nos perguntando a respeito do que se trata o terceiro poema do livro de Lamentações. Eu vou ler apenas aqui um trecho da sugestão da lição bíblica, que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Alguns versículos eu vou ler, que diz assim, ó: entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O povo está desolado, cidade destruída. Para muitos, tudo está perdido. E aparece um poema de esperança, pastor. Fala para a gente um pouco sobre isso, meu irmão. Com certeza você já leu esse poema algum dia. Ou já leu ele numa caixinha de promessa. Fantástico, né? Fantástico. Diz que as misericórdias do Senhor, ou seja, a misericórdia é a bondade, o amor do Senhor é tão grande. Lembra que nós falamos? O Senhor é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. São a causa de nós não sermos consumidos, exterminados. Embora o povo tivesse pecado, Deus amava tanto aquele povo que permitiu que ele fosse levado escravo, lembra disso? Para a Babilônia, mas não permitiu que o rei da Babilônia os matasse. Deus falou, eu vou punir a Babilônia porque eles estão punindo vocês. Olha para você ver, Deus é maravilhoso. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Imagina você. A palavra misericórdia, pastor, do ponto de vista teológico, tem a ver com a bondade de Deus para quem merece castigo. Aí que coisa maravilhosa, né? Aquele povo merecia ser castigado. Eles estavam colhendo o que havia plantado. Eles não eram vítimas, pelo contrário, eles tinham cometido coisas horrendas e estavam sofrendo as consequências. Mas aí está o Deus cujas misericórdias se renovam, segundo o poema, todas as manhãs. A misericórdia, ela é concedida para quem merece castigo. Que coisa maravilhosa, pastor. Isso é maravilhoso. Não confundir graça com misericórdia. Graça é receber aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. Maravilhoso, pastor. Por exemplo, vamos lá, imagine você garotinho, está estudando e o pai te promete que ao final do ano vai te dar um prêmio se você for bem sucedido. E aí chega no final do ano, você não foi bem sucedido. E o pai mesmo assim te dá o prêmio, te leva para uma viagem, isso é graça. Isso aí. Misericórdia é aquilo que o pai diz para o garoto o seguinte, olha, você não faça isso, porque se você fizer, você vai apanhar. E o garoto faz. E aí a hora que o pai chega, ele fala, vou apanhar. Aí o pai fala, você merecia apanhar, mas eu não vou te bater, porque eu te amo, isso é misericórdia. Deu para entender? Deus havia levantado Jeremias e disse para o povo, se vocês continuarem pecando, vai vir peste, vai vir fome, vai vir guerra, vocês são... Ou seja, embora Deus tivesse prometido tudo isso, Deus ainda foi generoso para com eles, permitiu que eles fossem levados cativo, mas dá agora uma esperança para dizer o seguinte, eu vou trazer de volta. Só a misericórdia de Deus para fazer algo tremendo. Isso é até... Isso nos ensina, inclusive, a como reagirmos quando estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados, pastor, porque... Deus, ele se antecipa, ele dá as diretrizes, ó, não vá por esse caminho, porque a destruição será iminente. E quando o indivíduo, ele acaba sendo rebelde, desobediente à voz do Senhor e começa a enfrentar todas as mazelas do seu pecado, ainda existe possibilidade de mudança, porque tem o dispositivo da misericórdia divina. A gente pode pedir compaixão, a gente pode clamar por clemência
E Deus, se vê sinceridade no coração, Deus é poderoso para reconstruir o que foi destruído. Por isso Salomão escreveu no seu livro, o Eclesiastes, ele diz assim, como não se executa logo o juízo sobre os desobedientes, os filhos dos homens estão propensos a pecar. Porque outrora é o seguinte, se fez, vai morrer. Isso. Levavam em praça pública e os apedrejavam, lembra disso? Mas hoje, como não se mata logo, nós estamos propensos a pecar. Deus não vai fazer isso, né? Esse povo de Israel estava da mesma maneira. Você acha que Deus vai levar nos cativos para a Babilônia? Deus ama esse povo, é o povo segundo o coração de Deus, só que continuou fazendo mal. Então, meu irmão, fique atento. A palavra de Deus tem dito para mim e para você o seguinte, obedeceis o caminho do Senhor. Ele diz assim, ó, este é o caminho, andai por ele. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Você pode se desviar para a direita ou para a esquerda? Pode. Só que você volta para o caminho de novo, quando você perceber que desviou. Você já esteve a dirigir numa estrada em que você não conhece? Os homens são extremamente egoístas, eles não gostam de pedir informação. A esposa disse, meu bem, você está errado, nós nunca passamos por essa estrada. Eu falei, não estamos. Falou, para e pergunta. Eu falei, não vou parar. Uns 10 quilômetros mais adiante, você percebe que está e para. Falou, eu vou parar, mas você pergunta. Ela pergunta e diz, não, vocês deixaram a estrada, era 15 quilômetros lá atrás. Ela olha para você, eu falei para você, nós somos assim. Os homens sem... Aí a opção é fazer a conversão, né? Isso é converter. Que na Bíblia é a gente voltar para o caminho de origem. Legal, pastor, o seu exemplo foi pedagógico, porque assim, pegou a estrada errada, vai ter as consequências. Vai ter consequências. O pastor teve que andar mais 10 quilômetros de ida, 10 quilômetros de volta, que não precisava andar. A gente, durante as consequências dos pecados, a gente não pode se vitimar, porque é muito comum do ser humano querer se pôr como vítima, quando não é vítima. Quando a gente está colhendo o que plantou, a gente tem que entender, a gente não está ali porque a gente foi marginalizado por Deus ou pela sociedade, a gente está sofrendo as consequências da desobediência. Só que tem a plaquinha de conversão. Na teologia, essa é a ideia de conversão mesmo. O pastor explicou muito bem o que é graça, misericórdia, e a Bíblia fala de conversão. Convertei-vos, diz o Senhor. Amém. Outro detalhezinho, quem perde a salvação não é quem cai. É quem permanece caído. Show. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que caia, faça o quê? Primeiro você ora para que não caia. Ora para que não caia. Mas se cair, levante, meu irmão. Levante. E é por isso que há esse termo chamado igreja. A igreja é para isso. Você que entendeu que faz parte da igreja do Senhor, vocês têm que estar à disposição de outras pessoas. O Jeremias sofreu, passou por momentos difíceis, mas ele entendeu o processo. Ele era necessário para esse povo. Eu tenho certeza que alguns dos que voltaram para a reconstrução da cidade agradeceram com certeza a intervenção de Jeremias por eles. Com certeza. Pastor, e Jeremias, assim, ele fala da misericórdia que se renova todas as manhãs. O povo estava aprendendo com tudo aquilo que tinha acontecido, aprendendo com seus próprios erros, percebendo que precisava voltar para o Senhor. E Jeremias, no final deste livro, mais precisamente no capítulo 5, como a gente está lendo alguns trechos da poesia, eu vou ler também alguns versículos. No final, já na parte conclusiva do livro de Lamentações, ele diz assim, no versículo 16 em diante, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pois pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isto se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, ó Senhor, reina eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esqueces de nós? Porque nos desamparas por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes. Aí ele finaliza, pastor. A menos que nos tenha rejeitado totalmente e estejas sobremaneira irado contra nós. Pastor, diante da necessidade de restauração, qual é a postura do profeta? Qual é a postura de Jeremias neste último poema? Era isso que Deus queria ouvir lá no início. Quando Jeremias começou a profetizar, que o povo reconhecesse, trouxesse esse lamento, mas que pedisse restauração. Senhor, olhe para nós, para um pouquinho aí.
Não é possível que você vai ficar irado para sempre contra nós. Reconduza-nos de novo ao nosso termo inicial, às nossas terras. Traga de volta a alegria ao nosso coração. Você que, meu irmão, faz tempo que não vai à igreja, de repente está triste por algum motivo, é hora de você fazer como Jeremias, lamentar dessa maneira e pedir graça da parte de Deus. Falou, Senhor, me leve de volta. Traga de volta o tempo de alegria, quando nós nos reuníamos, né? Lá na tua presença, naquele templo, cantando louvores a ti. Jeremias faz uma lamentação, mas no meio da lamentação ele tem esse pedido de volta. Pedido para que Deus olhe para ele e diz, a não ser que você tenha esquecido de nós para sempre. E Deus não esquece, né, pastor? Deus não esquece. A Bíblia diz que pode uma mãe que cria o filho esquecer do filho que o cria. Mas Deus jamais vai esquecer de ti. Você já leu esse texto lá? Isaías, né? O profeta, colega de Jeremias, diz, né? Por acaso pode uma mãe esquecer de seu filho que o amamenta? Está falando de um recém-nascido. Isso está no versículo 15. Um dia eu estava lendo e falei, mas por que Deus não vai esquecer? Aí no versículo 16 tem a resposta. Diz assim, porque na palma das minhas mãos te tenho gravado. Você já fez uma cola, né, na palma da mão? Você que foi à escola uma vez e não tinha onde fazer uma colinha, não tem jeito de você esquecer dela, né? Na hora que você vai lavar a mão, ela está ali. Na hora que você está gravado na palma das mãos de Deus, Ele não te esquece. E a proposta de Deus é essa, para que você traga de volta esse desejo de como Jeremias se expressa e diz, Senhor, me leve de volta. Traga de volta aquela alegria que eu tinha contigo antes que acontecessem essas coisas dos últimos dias. Eu percebo, pastor, nas palavras de Jeremias, muita humildade, né? Talvez, assim, seja uma reflexão final aqui do nosso trimestre de estudos, porque Deus, Ele nos avisa do perigo de pecarmos, as consequências são iminentes, quem escolhe o pecado vai ter que enfrentá-las. Mesmo em meio à desolação, Deus continua falando com o povo. Deus continuava levantando o profeta Jeremias, o povo rejeitava o profeta, jogava ele numa cisterna, e mesmo assim a palavra de Deus estava viva, estava audível a todos. Mas para que houvesse a restauração completa, era necessária a humildade. A humildade, pastor, de reconhecer que pecamos contra Deus. O pastor fez uso aí do exemplo de quem abandona a igreja. A humildade de reconhecer que não deveria ter abandonado a igreja, deixar de frequentar os cultos, deixado de ler a Bíblia, deixado de orar, deixado de obedecer. Ao invés de arrumar culpados, de transferir as responsabilidades, reconhecer, eu pequei. Como diz o salmista, né, lá no Salmo 51, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Eu percebo isso em Jeremias, né? Tem pessoas que gostavam de fazer o bem, ajudar outras pessoas. Um certo dia você ajudou alguém e esse alguém não retribuiu ou não foi grato pelo que você fez. E você diz o seguinte, a partir de hoje, não faço mais. Bom, pensa um pouquinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia diz que nós somos servos de Deus e, como tais, devemos trazer a sua imagem. Isso. Ou ser a imagem de Deus é continuar fazendo bem. E a proposta dessa lição, que nós estudamos ao longo dessas 13 semanas, é mostrar que, mesmo em tempo difícil, mesmo em meio à dor, mas a dor aqui não era causada por Deus, não foi Deus que causou a dor. Quem causou a dor, ele sabia, foram os pecados dele que causaram a dor. Porque a profecia do profeta era o seguinte, se vocês se arrependerem, Deus mudará a sorte. Perceba, mesmo sendo cercado pelo Nabucodonosor, eles não se arrependeram. Só depois que estava lá na Babilônia é que foram entender o projeto de Deus. Em alguns outros casos, as nações que sitiavam mais outras e a dominavam, matavam todos, não deixavam ninguém vivo. Nesse caso, Deus não permitiu que eles fossem mortos. Deu um tempo de arrependimento. Deus está dando um tempo de arrependimento para mim, para você, para reconhecer que Ele continua no controle. Isso. Deus continua no trono, controlando todas as coisas. A minha e a sua vida é controlada por Deus. E como tal, eu agora me aproximo dele e digo, Senhor, seja generoso para comigo. Antecipe aí o tempo do regresso. Para aquele povo foi 70 anos. Eu não sei por quanto tempo você já está passando por esse cativeiro. Mas eu tenho uma promessa, assim como Jeremias, vai findar esse cativeiro.
E assim, a história se repete, a bondade de Deus não muda. A gente lê a Bíblia, a gente vai ver sempre Deus sendo sensível em manifestar misericórdia quando as pessoas passam por dor. Estava lembrando, quando o pastor falava, quando o povo de Israel ficou durante 4 séculos ali, sob a opressão de Faraó no Egito. Então, quando Deus vê o povo clamando por misericórdia, o próprio Deus diz, olha, eu vi o clamor do meu povo, eu desci para libertá-los. Quando a gente lê o livro dos Juízes, por exemplo, parece até um ciclo vicioso, né? O povo peca, pede misericórdia, Deus levanta um juiz. Aí o povo volta a pecar, vai sofrendo. Aí Deus levanta um outro juiz quando o povo pede misericórdia. Então a gente precisa clamar por misericórdia. E a misericórdia, irmãos, é o que o pastor explicou, é o que eu falei. Misericórdia é uma bondade para quem merece castigo. Misericórdia não se arranca de Deus. Misericórdia não se exige de Deus. Misericórdia se clama. A ideia de clamor tem a ver com desespero, né? Pessoa que pede desesperadamente. A Bíblia diz que o clamor move o coração de Deus. Maravilhoso. Clama a mim e responder-te-ei, Jeremias disse, né? E segundo a crônica, quando ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é isso? Isso. Orar, buscar a minha face. Você vê? Eu ouvirei do céu. Ouvirei o seu clamor, né? Sararei a sua terra. Perdoarei seus pecados. Maravilha. Deus continua fazendo isso. O nosso Deus não mudou, não. Ele continua. O problema é que muitas das vezes nós temos dificuldade para nos humilhar diante de Deus. Fica tranquilo. Se você humilhar, a Bíblia diz que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, ao seu tempo... será exaltado. A seu tempo, ao tempo de Deus, irmão. Não é que você vai dobrar o joelho hoje, a bênção chega amanhã. Deus tem o tempo. Para algumas pessoas, ele faz isso. A gente está aprendendo, ou aprendeu, nessas lições, né, o perigo de não ouvir a voz de Deus, o perigo de nos afastarmos da presença dele. A gente aprendeu o quanto as consequências são danosas e a gente aprendeu o quanto Deus é misericordioso. E no poema de Lamentações, Jeremias ele nos apresenta grandes verdades, né? As quais podemos aplicá-la na nossa vida. A segunda parte da lição, ela fala pelo menos a respeito de 2 aplicações, que diz assim, ó, em meio à dor, lembre-se do que pode lhe dar esperança, a misericórdia de Deus. Em meio à dor, lembre-se do que pode lhe dar esperança, o reinado de Deus. Tem 2 coisas que nos trazem esperança no período de dor, a misericórdia e o reinado do Senhor. Pastor Jeremias, o que o senhor tem a dizer aí sobre essas 2 aplicações? Já falamos bastante aqui de misericórdia. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós estamos falando da misericórdia de Deus. Mas eu e você também podemos usar de misericórdia para com outras pessoas. Verdade. E isso se faz claro naqueles que se dizem servos de Deus, ou seguidores de Cristo, chamado de cristão. Então, se você, assim como eu, se professa cristão, subentende-se que nós somos seguidores de Cristo. E como seguidor de Cristo, eu devo mostrar às pessoas que me cercam de que alguns atributos dele também se faz presente em mim. Por isso que é importante demais. E ao mesmo tempo que é importante, é sério demais dizer que eu sou cristão. Porque se eu sou cristão, eu carrego sobre mim o nome de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não anda como ele andou, não pode ser servo ou filho dele. Então vamos usar, irmão. Só que nós falamos que a nossa misericórdia é limitada. Aí você vai dizer, mas será que Deus vai me punir por tal coisa? Se você não se arrepender e não se humilhar, a Bíblia diz que ele pode fazer isso, porque isso é justiça. Mas em contraproposta, diz que se você se humilhar diante da potente mão de Deus, ou seja, pedir a ele e clamar por misericórdia, ele vai usar de misericórdia. Então hoje é um tempo de nós, especialmente aqui no Brasil, não é? País que nós estamos vivendo, clamar por misericórdia, fazer como Jeremias, ele chega ao reconhecimento de dizer, nós pecamos. Aí você vai dizer, pastor, mas Jeremias não pecou, ele estava alertando o povo. Mas se o povo pecou... Ele estava se solidarizando, né?
fazia parte da comunidade. Se a comunidade pecou, eu também pequei. E isso é importante reconhecer isso. Mas isso, então, era reconhecendo a misericórdia. Mas a outra parte diz o seguinte: nós temos que reconhecer que Deus continua no controle. Ele governa, ele reina. Além dele ser misericordioso, ele é o rei hoje. Lembra? Nos nossos estudos, nós estávamos falando sobre 2 reis. Primeiro os Edequias e depois o Joaquim. Isso. Agora nós estamos falando de um reino eterno, daquele que reina com justiça. Aí alguém vai falar: pastor, mas você acha que Deus tem tempo para pensar em nós? O Salmo de número 113, a partir do versículo 5, ele diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva para ver o que há na terra? Quem é como o nosso Deus? Pode ficar tranquilo, meu irmão, Deus conhece a seu respeito e Ele tem traçado um plano melhor para você. Basta apenas você aceitar, assim como o povo não quis ouvir Jeremias, mas se tivesse ouvido a sua profecia, com certeza o desfecho da nossa lição seria outro. Mas como eles não quiseram ouvir, Deus leva ele para o cativeiro e manda o Jeremias dizer para ele, fala o seguinte: pede para esse povo trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E a esperança deles era ver Jerusalém reconstruída, o muro sendo edificado, o templo sendo reconstruído e eles terem um tempo de adoração. E Deus permitiu isso. Só que durou quanto? 70 anos, era a profecia de Deus. Eu não sei quanto tempo vai demorar a sua vida, mas eu ficarei feliz demais em ver você de volta na igreja, a louvar ao Senhor, cantando com aquela mesma intensidade com que você fazia outrora, ou mesmo você que já está na igreja, quando ver esse irmão chegar, louvar a Deus por isso e dizer: Senhor, eu te louvo porque tu trouxeste de volta a alegria a este lugar. Glória a Deus. O papo foi ótimo, pastor Jeremias. Amém. Como foi bom conversar a respeito do ministério deste homem de Deus, Amém. deste profeta. Que o Senhor continue abençoando sua vida, meu irmão. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Estamos encerrando um trimestre de estudos bíblicos. A partir de semana que vem, a gente estuda uma nova lição. E aqui eu manifesto a minha gratidão em nome do programa Escola Bíblica Especial por ter tido aí a sua companhia durante todo esse trimestre. Mas nós contamos com você nas próximas semanas, contamos com sua ajuda para gerar engajamento do canal, para que outras pessoas tenham acesso. Você pode fazer isso compartilhando o link daquilo que você assistiu hoje. Você pode incentivar pessoas a se inscreverem no canal, a curtirem as nossas transmissões. Tudo isso vai permitir que a palavra de Deus se expanda através da TV Viva a Promessa. O meu muito obrigado. Mas antes de encerrar, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua família. Creia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido e ela se renova todas as manhãs. Ela está se renovando nesse momento em você. Creia e receba a oração. Querido Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que inspirou Jeremias a escrever Lamentações, que trata-se de um conteúdo de misericórdia e de reinado do Senhor, que expressa esperança em meio à dor. Acreditamos piamente que as pessoas que estão passando por crises, por momentos críticos, elas escutaram uma palavra de esperança. Outras, Senhor, que ainda vão assistir aquilo que foi transmitido hoje, também receberão a mesma mensagem. Nós oramos para que elas possam ver suas vidas reconstruídas no Senhor, que a fé seja restaurada, que essas pessoas tenham uma fé pujante na Tua presença. Amém. Abençoa cada um deles, Senhor. Eu te peço, no nome de Cristo Jesus, que possamos contar com a vida deles na próxima oportunidade, que o desejo de estudar a palavra do Senhor seja contínuo. É assim que nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.